Prezados e prezadas, olá para todos. Voltamos para a nossa segunda aula do nosso curso épico de cyberpsicologia. Eu digo épico porque aqui na plataforma você não vai encontrar nenhum outro curso desse gênero. Aliás, mesmo na academia brasileira está difícil de achar cursos desse gênero. Enfim, a gente está aqui de alguma forma, né, para vencer esse gap. E aí, Thales, firme e forte para a luta hoje? Firme e forte para o nosso segundo ato aqui. Exato, o segundo round. Bom, e hoje, né, a gente continua, né, com a cyberpsicologia, e o tema é a psicologia das redes sociais virtuais, né? Por que denota ali, inclusive, uma questão das redes sociais virtuais, né? Porque redes sociais, na verdade, vai corresponder todo agrupamento, né, social, né, conjunto de pessoas. E nós, né, seres humanos, somos animais sociais, né? Sempre vivemos, aliás, a gente falou na aula passada do Robin Dunbar, né? Segundo Robin Dunbar, nós sempre giramos em grupos, né, de 150 até no máximo 300 pessoas. Isso são redes sociais, né? Redes de apoio, né? A diferença é que hoje nessas redes elas estão integradas, né, do ponto de vista digital, ou seja, elas estão no ambiente virtual. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, e aqui, né, o Thales traz o conceito do Homo virtualensis, né? Na verdade, são os autores aqui, o Saad, o Nepomuceno e o Mendahl, né? Bom, então aqui tem algumas perguntas. Primeiro, né, qual a porcentagem dos seus amigos do Facebook você reconhece pelo nome? Essa é uma pergunta interessante, né? Alguns, inclusive, se eu ver só a foto, eu não vou saber só quem é. Alguns eu não vou saber quem é de absoluto, né? E dois, né? Em média, as pessoas conseguem olhar a fotografia e dizer o nome de apenas 72% dos amigos do Facebook. E aqui o Thales traz um ponto interessante. Primeiro, os homens acertam mais o nome de amigos homens e as mulheres acertam mais o nome de amigas mulheres. Fala mais sobre isso, Thales. Por que isso? Então, na verdade, isso aí é para ilustrar justamente o Homo virtualensis, né? Na verdade, é uma definição para a nossa natureza do acesso à internet ou da relação com a internet, né? Então, esse trabalho ele foi muito interessante porque ele também se baseou no número de Dunbar, né? Que é o 150, que é o número meio que limite de indivíduos com o qual a gente se relacionou ao longo da nossa trajetória evolutiva, né? Um grupo de caçadores-coletores com aproximadamente 150 pessoas, em que nesse grupo, sim, a gente sabia nomear cada um, ou a gente sabia quem era quem, né? E esse trabalho ele foi interessante porque mostrou que, de uma certa forma, a memória humana, ela pelo menos para a identificação de outras pessoas, ela tem um teto, né? De uma certa forma, a gente é limitado por esse número de conhecidos. E aí, esse trabalho foi interessante porque ele pegou fotografias de amigos seus, por exemplo, do Facebook, e te apresentou, né, aleatoriamente, pediu para você dar o nome dessa pessoa, e você não sabia. Então, às vezes você vê a pessoa lá com 600 amigos, com 700 amigos, com 5.000 amigos, né? E não, na verdade, assim, uma boa parte daquelas pessoas ali ou é agregado, né? Ou é, né, amigo de amigo, ou namorado, esposa, não sei quem, né? Ou são pessoas que você não tem o menor contato. Então, você não lembra, na verdade, daquelas pessoas. Então, resumindo, aquelas pessoas não são suas amigas. Você ainda está limitado por um recurso pequeno de amizades, né? De uma certa forma, depois vocês podem dar uma olhada, tem até um TED do Robin Dunbar, né, ele fala sobre amizade, né? Nós temos mais ou menos 5 amigos ao longo da minha vida, ao longo da nossa vida, né? Então, o Thiago aqui, que está aqui, já é um deles, já. Então, eu só tenho slot para mais 4. É menos do que Pokémon que você pode carregar, entendeu?
Então, tipo assim, o Pokémon te deixava carregar 6, pelo menos, né? Te dava uma colher de chá ali, né? Então, então a gente apesar de toda a tecnologia, toda a expansão da nossa rede social virtual, de uma certa forma a gente ainda está alicerçado numa rede social natural, né? E a gente não tem muito como fugir disso, certo? Então, aí mais ou menos traz aquela até discussão que a gente teve um pouquinho no final da aula passada, né? Eu não acho que a internet está nos mudando, né? Tecnológica, eu acho que ela está adaptando e facilitando alguns viés, algumas coisas da nossa vida, mas a gente ainda está bem restrito à nossa natureza, né? Então, vamos seguir adiante aí, então. Não, perfeito. Aliás, esse número, esse 150, ele se repete várias vezes na nossa história. Por exemplo, 150 era o número máximo de soldados em um agrupamento romano. Então, por exemplo, você tinha lá um general. Esse general, ele coordenava 30 ou 40 companhias, cada uma tinha no máximo 150 pessoas. E para cada um delas você tinha uma espécie de um subgeneral, que era o subchefe, né? Os Quakers, por exemplo, nos Estados Unidos, e outras religiões que são endogâmicas, né, que vão casar ali entre primos para não dissipar a riqueza, geralmente eles montam agrupamentos de 150 pessoas, e quando passa desse número, ele monta um outro agrupamento, né? Agora, esse número dessa pesquisa do Facebook, eu acho que seria interessante ver como ele se dá em outras redes sociais. Sim. Como LinkedIn, por exemplo. No meu LinkedIn eu tenho, sei lá, 7.000 pessoas. Eu acho que eu não saberia elencar 200 delas, né? Olhar a fotografia e dizer o nome, ou o contrário, pegar o nome e elencar a fotografia. São redes ainda mais impessoais, onde certamente elas não são amigas, né? Nós queremos apenas os empregos, né, que elas podem nos trazer, né, de fato. Bom, você tá com 7.000 cabeças lá? 7.000, um pouco mais. Nossa. Um pouco mais, na verdade. Todo dia chega um monte de convite. Acho que eu tô com cara de rico, sabe? Pra falar a verdade. O pessoal tá vendo e fala, nossa... É bom, atrai prosperidade, atrai... Pois é, tá. Esse aí vai contratar, né? Bom, e o Thales aqui destaca a questão das implicações clínicas, né? E não apenas uma questão de psicopatologia. E olha o slide, o negócio vai subindo, ó. Né? O negócio Mais uma vez, mais uma pode, né? Legal. Ó o gênio. Não, vamos fazer a sequência. Pessoas, gênio. Vou realizar apenas um pedido, mas com uma condição, um pedido apenas. Eu acho que eu ia pedir para ter mais 3 pedidos. Não pode, não. Meu Deus do céu. Aperta mais uma vezinha aí o botãozinho. Aê, o que você desejar acontecerá em dobro com seu vizinho. Ai, que ódio. Então, deixa eu te falar. Então, deixa eu... Ó, dúvida vindo aqui, ó. É que você não conhece os meus vizinhos. Perfeito. Então, deixa eu te falar. Isso aí, primeiro assim, implicações clínicas eu coloco mais que psicopatologia, né? Porque psicopatologia é o ramo que estuda as doenças mentais. Igual eu falei na aula passada ali, a dependência de internet, a gente no finalzinho até vou comentar sobre isso, mas é um tema meio duvidoso, a gente não tem um critério tão correto para isso, né? Mas é fato, eu sou psicólogo clínico, então é fato que às vezes no consultório chega demandas que estão relacionadas a comportamento virtual e de rede social, né? Isso não é necessariamente um transtorno mental, mas é uma dificuldade que o indivíduo tem de usar isso ou de responder adequadamente a isso. Então é mais nessa área que a gente vai focar. Por isso que você não precisa ser necessariamente psicólogo clínico, tá? Você pode apenas até para usar para você mesmo, né? Saber lidar com essa situação e coisas do tipo. Mas essa ideia do gênio, eu ia até separar aqui, eu tenho o livro, né? Chama-se A Culpa é da Genética. É um livro que eu li na época da faculdade, tem um bebê na capa, né?
E aí, do Joe Phelan e sei lá o nome do outro cara. E aí, o que acontece? Eles escrevem, e aí eles colocam uma historinha que é muito engraçada, que é assim, um casal acha uma lâmpada mágica, e aí esfrega a lâmpada mágica e aparece um gênio. E aí o gênio faz exatamente essas duas frases ali para ele, ó, eu vou realizar um desejo seu, né? E só que tem uma condição, tudo que você receber, o seu vizinho, né, da fazenda, que eram fazendeiros, vai ter o dobro do que você deseja. Então, assim, eu quero viver até 100 anos, o cara vive até 200. Quero ter $1 bilhão, o cara tem 2 bilhões. Quero ter... Aí a história continua, né? O que o casal desejou? Queima metade da minha terra, entendeu? E aí o que aconteceu com o vizinho? Queimou a terra inteira. Então ele saiu por cima da carne seca, né? Então, assim, e o ser humano ele é assim, sabe? Essa historinha ela é para ilustrar como que o ser humano é mesquinho por natureza. Então, a gente vive, de uma certa forma, uma constante competição com outras pessoas, principalmente pessoas que não são tão próximas da gente, né? Então, a gente quer se destacar, a gente quer ter o recurso, a gente quer ter a beleza, a gente quer ter um monte de coisa. E quando a gente não tem, ou seja, quando a gente é o vizinho que teve o gramado todo queimado, a gente se sente mal, na verdade, com isso. E essa é a base do que é da rede social causando sofrimento nas pessoas, certo? Até porque, se vocês forem parar para pensar, a nossa reputação, né, o nosso status, ele abre ou fecha a porta. Tem uma série que eu gosto bastante, que é o Black Mirror, né? E tem um episódio da terceira temporada, não sei qual que é o episódio agora, não sei se é o primeiro, enfim. Mas que é uma metáfora da rede social, né? Que todo mundo, a pessoa olha para a pessoa e ela consegue ver a nota que a pessoa tem. Então, se a pessoa se comporta bem, né? Se fecha se antes de sair do restaurante coloca os pratos lá na mesa para a pessoa lavar, todo mundo fica avaliando positivamente aquela pessoa, e ela vai aumentando o nível de coisa. E aí, a depender do valor da nota que ela tem, ela consegue entrar em determinado restaurante, ela consegue entrar em determinada boate, ela consegue ir para uma festa de aniversário. Quem não tem uma nota boa não vai, né? E aquele episódio ele é genial porque o ser humano ele é assim mesmo, né? A gente vai dando essas notas para as outras pessoas, e aí quem tem boas notas consegue ter mais acesso a outras realidades, a outras experiências, a outras coisas. Quem eventualmente não tem boas notas, né? Reprova, tá? Na vida, né? Então, por isso que a internet, o Facebook, Instagram e todas as redes sociais, eles foram super inteligentes, eles merecem ter os bilhões que têm. Porque eles souberam, como poucos no mundo, né? Muito poucos no mundo, a trabalhar com a natureza humana. Porque a natureza humana é assim, a gente quer fofoca, a gente trabalha, a fofoca ela é extremamente estimulante para a gente. Saber o que o outro está fazendo, o que o outro está comendo, onde ele está viajando, o que ele está assistindo, o que não sei o que lá. Isso causa um prazer na gente. Desde sempre. Desde que o mundo é mundo. Tá? Tanto que a fofoca, essa teoria, até já um pouco assim, já não é mais tão em voga, né? Mas uma das primeiras teorias para a evolução da linguagem era baseada na fofoca. Tá? Então, a gente teve que desenvolver uma maneira de saber conversar entre nós o que o outro grupo, o que outras pessoas estavam fazendo, estavam planejando. Tá? Então, o ser humano ele é fofoqueiro por natureza. E essas redes sociais, elas tratam disso. Né? Coloco lá, tá viajando para Dubai, tá viajando para as Ilhas Maldivas, tá não sei o que lá, tá passeando com o cachorro, tá fazendo coisa, e aí fulano de tal tá fazendo tal coisa, né? Por que eu não tô? Aí vem o outro aspecto, que é o da comparação social. A gente sempre se compara com alguém, tá? Tem pessoas que vão se comparar mais frequentemente, principalmente pessoas com traço mais ansioso, né? Com uma ansiedade de traço, que a gente fala, né? Que
que é quase uma característica de personalidade. Então, essas pessoas elas acabam se comparando mais uma com as outras. Mas, de maneira geral, o ser humano ele se compara um com o outro, né? Nem sempre essa comparação ela é ruim. Às vezes a comparação é boa. Às vezes você olha a pessoa, poxa, aquela pessoa ele fala tão bem. Eu não quero necessariamente que ela perca a voz, fique muda, né? Mas eu me baseando na discrepância que tem entre a minha oratória e a oratória dela, eu busco melhorar, certo? Então, a comparação social ela pode ter esse efeito positivo de aperfeiçoamento, né? Mas às vezes não, às vezes pode ser realmente a pessoa começa a se sentir tão menosprezada, tão inferior, que acaba não saindo do lugar e se mantendo naquela posição, e aí sofrendo com isso. Certo? Então, essa é a historinha ali do gênio e da condição humana. E a história é boa, na verdade, que na verdade, se o vizinho fosse todo mundo, né, ficar metade mais pobre e o resto tudo mais pobre, tornaria eu mais rico. Isso. Na verdade, né? Frente aos outros é sensacional. Isso que o Dunbar fala da fofoca, enfim, esse é o óbvio, né? Eu gosto também de quando ele coloca a questão do comportamento de grooming, né? Um grooming, todo mundo já viu um macaquinho cutucando o outro, então tirando ali, né, o bichinho, o percevejo e tal, mas aquilo, em verdade, gente, é uma espécie de uma conversa que ele tá travando ali com aquele animal, e a partir do momento que ele fala, ele não precisa mais fazer grooming em 150 macacos. Ele apenas fala, né? Consegue... enfim, alguns vão dizer também que a linguagem ela é uma evolução do comportamento de gesticular. Algo que eu sempre faço em sala de aula. Eu falo, gente, imagina que a gente é um grupo de caçador e coletor e você quer avisar para esse sujeito aqui que tem um casal que está planejando matar o outro para tomar todos os bens deles. E... Conta isso. Aí ele começa, né? Fazer aquela mímica e tal. Difícil, né? Uma informação complexa dessa, né? Então, de fato, a linguagem, ao que parece, faz sentido nesse contexto. Na verdade, todas as explicações parecem boas, né? Inclusive que a linguagem é um range cap para o cara se exibir, para o cara se aparecer. É uma boa também, parece bem inteligente. Se bem que não seria exatamente o princípio de range cap, porque o range cap é um prejuízo, né? Eu me lembro aqui de um colega... Ah, mas tem gente que se queima falando dele. Então, isso é verdade. Aí, pela boca que um raio de um pelicano... O peixe morre pela boca. O pelicano tinha uma verruga horrível, né, no olho e que tornava ele cego. E quanto maior era essa verruga, maior é o sex appeal do pelicano. E aquela lógica né? Esse pelicano cego, né? Consegue fazer tudo com essa porcaria, né? De verruga atrapalhando a vida dele. Enfim, eu gostei muito dessa analogia aqui do gênio. Essa historinha é muito boa mesmo. Bom, eu mandei um recadinho aqui no chat privado, vou trocar aqui o slide. Troca duas vezes, troca mais uma vez. Ó, esse aqui é depois que o Ricardo Salles passa no governo. É assim que fica a floresta. Essa é a boiada, né? Essa aqui, ó. Ricardo Salles protegendo o meio ambiente. Vamos lá, comparação social. Ó, eu vou ler e depois jogo para você explicar para nós aqui. Tendência automática a se comparar com outras pessoas em diferentes aspectos. Ou seja, você entra num ambiente, você frequenta as suas redes sociais, você, enfim, você está sempre, né, no centro do palco, de alguma forma, você é protagonista da sua história, mas esse protagonismo você está sempre se comparando indubitavelmente com o outro, e o seu valor vai se dar em parte, né, a partir dessa comparação. Mesmo se perdermos dinheiro, sentimos alegria ao saber que a outra pessoa perdeu mais, né? É o famoso aqui, o que eu sempre falo do ódio, né? Que é como se você tomasse um veneno, esperando que o outro morra. Thales, explica um pouco mais pra gente essa história, meu filho. Então, né? São os prazeres, o Schadenfreude, né? Que eu sempre venho falando, né? Que é a alegria diante da desgraça alheia, tá? Então, quando, na verdade, você, obviamente, quando você perde uma quantia financeira, né?
você fica triste, né? Você não fica, não é nem um pouco bacana esse processo. Mas se você sabe que a outra pessoa, na verdade, estava jogando junto com você, ao mesmo tempo, e ela perdeu mais do que você fica mais feliz, certo? Então, é nesse sentido que é mais ou menos o efeito das Olimpíadas, né? Recentemente nós tivemos uma Olimpíada, mas se você está assistindo daqui a 10 anos, obviamente também, recentemente também teve uma Olimpíada. Se não foi de normal, foi de inverno, né? Enfim. Mas o que acontece nas Olimpíadas? Eles percebem que o jogador, o time ou o atleta que recebe a medalha de prata, ele fica mais triste do que o atleta que recebe a medalha de bronze. Por quê? Né? Ele, teoricamente, ele está com uma medalha melhor, superior, né? Só que ele perdeu. O atleta que teve a medalha de bronze, ele ganhou uma medalha pior, mas ele ganhou do outro jogador, ou do outro time. Né? Se ele não tivesse ganhado, ele não tem medalha de quarto lugar. Pelo menos não em competição séria. Né? Então, o que acontece? Então, são só aqueles 3 ali. A diferença é que, obviamente, o de ouro ganhou, e ganhou a melhor. O de prata perdeu e ganhou a segunda melhor, mas com a sensação de derrota. No entanto, o do bronze ganhou, e mesmo ganhando menos, mas ele sabe que o outro perdeu mais do que ele. Certo? Então, a vitória, a felicidade no pódio do atleta de bronze tende a ser superior à do atleta de prata, né? Por causa desse efeito. Então, a gente tem essa comparação. Se a gente perdeu alguma coisa, mas sabe que o outro caiu ainda mais do pedestal dele, então a gente fica mais contente com aquilo ali. Lembrando que esse não é um comportamento bacana. Quando eu tô falando isso, não é para dizer, então é assim que a gente tem que ser, né? Vamos zoar com tudo e não sei o que lá. Não, esse é um comportamento que ele é um dos mais antissociais que tem, né? Mas o ser humano, ele funciona assim, na maior parte das vezes. Então, pra gente, volta aquela máxima do Anton Chekhov de que a humanidade só poderá crescer quando descobrir como exatamente é. Então, para a gente conseguir avançar para uma sociedade mais bacana, melhor de se viver, primeiro a gente tem que entender como que essa sociedade funciona. Né? E esses estudos como esses aqui, né? Inclusive com neuroimagem, mostrando a ativação do circuito de recompensa, que a gente comentou na aula passada, mostram que, de fato, a gente fica menos triste, né? Quando sabe que a outra pessoa perdeu mais dinheiro do que a gente perdeu. Ok? Então, é basicamente esse que é o raciocínio ali, né? Isso não é só do ser humano, não. É que aqui eu acabei não colocando, né? Mas se vocês colocarem na internet, né? O Franz de Waal, né? Ele é um primatologista, e aí também tem uma palestra dele, tem até um videozinho legendado até dele, tá? Depois a gente vai achar aqui e coloca como material suplementar para vocês. Que é do experimento dos macaquinhos. Então, ele separa 2 macaquinhos em duas gaiolas, e para um ele dá um negócio lá, e para o outro macaco ele dá uma comida que é muito melhor, que o macaco gosta muito mais. Na verdade, é pepino e uva. Isso. Então, basicamente, imaginem aqui que eu e o Thales somos os macaquinhos. Né? E sempre que você ganha... obviamente, o macaquinho mais bonito. Aí é você que está dizendo, né? Quem sou eu para duvidar? Aí vamos supor, né? Tem o terceiro aqui, ó. Arranjei até o terceiro para ser o experimentador aqui, ó. Adivinha quem é? Ó. Olha só. Dom Corleone. Dom Corleone. Exato. Gente, eu dou esse aí é a vingança do cavalo, entendeu? Tá sem cabeça, gente. No filme, ele corta a cabeça do cavalo, agora o cavalo cortou a cabeça dele, entendeu? Então... Perfeito. Então, Dom Corleone vem e fala assim, olá, macaquinho, você pode me dar uma pedrinha? Sim, né? Então, troca a pedrinha que está dentro da jaulinha, né? Enfim, do casezinho que ele tá, troca pelo pepino. E quantas vezes você der pepino para o macaquinho, ele vai dar a pedrinha, né? Então, ele... Pepininho, pedrinha, como se fosse aquele salgadinho torcida, sabe? Para o macaquinho. Mas isso só funciona até certo ponto.
até ele ver o outro macaco ganhando uva. A partir desse momento, e é muito legal esse vídeo, a gente vai colocar aqui no material complementar, acontece uma reação incrível, né? Que o macaco ele pega o pepino que ele estava comendo até então, na boa, e joga de volta, né? Joga na cara, né, do cientista e chacoalha, né? Como que ele quer dizer? Meu, eu quero uva. Olha o cara ali ganhando a uva, né, na cara, né? Aliás, eu acho que isso aqui chama atenção, enfim, para um dilema clássico, né? Que é o dilema da desigualdade, né? Que nem sempre, na verdade, a gente vai associar a pobreza, a violência com a pobreza, mas assim não é, na verdade, né? Existem sociedades que são muito pobres, né? Como é o caso da sociedade indiana, que em comparação ao Brasil, os níveis de violência são muito menores, né? Mas o que aqui tem de diferente? A desigualdade, ou seja, a sua situação ela não parece tão ruim até o momento que seu vizinho tem um carro bem melhor, até que seu vizinho se veste bem melhor. Aí o seu fica ruim. Eu acho isso muito interessante, esse padrão comparativo, né? Sim, com certeza. Não, isso vai mostrar que não é nem só o ser humano que é assim, né? Então, o macaquinho faz uma revolta, é a revolta do pepino. Sim, pega o pepino e fala, pepino, come você, rapaz, eu quero uva, né? E o outro ganhando uva de novo, né? Trocando aqui, ó. Todo feliz. Só faltava fazer massagem na barriga, assim. Exato. Aliás, né, isso chama a atenção muito porque acontece até no universo empresarial, né? E aqui a uva, né, não quer dizer necessariamente um alimento, né? Para as pessoas por exemplo, reconhecimento. Eu e o Thales trabalham no mesmo setor, por exemplo, não é verdade, mas vamos supor que a gente trabalha na mesma empresa e o nosso chefe, Thales, como você inteligente, inovador, não sei o quê, para mim não fala nada, né? Mesmo eu fazendo o máximo de coisa. Chega um ponto que eu falo, vai se catar, meu, não vou fazer nada, né? Não vou fazer absolutamente nada, né? E eu confesso que isso é muito comum. A maior parte dos ambientes laborais que eu trabalhei, isso era extremamente comum e acabava sendo um balde de água fria, inclusive para processos de inovação, para interação no grupo. É o que esvazia o capital social mesmo. Inclusive, é algo que vai motivar assédio moral, né? Porque você vê, o patrão só bajula chega um ponto que a equipe inteira se junta, né, contra o cara. Você faz um motim, né? Mesma coisa, né, acontece sei lá, entre bonobos e chimpanzés, né? O macho alfa começa a ser muito autoritário, né? Chega um ponto que os caras se juntam, né? Vamos cortar a cabeça, né, desse... Não falam exatamente isso, né? Um a um não dá, mas talvez a gente fizer 20, né? Talvez 20 contra ele, a gente vai. Aí vira o filme lá, enfim, né? O planeta dos macacos, né? Uhum. Enfim, gostei muito desse ponto, né? Melhor você fica contente, né, de ter perdido dinheiro se o seu colega se ferrou mais do que você, né? Isso é muito sádico, né? Bom, e aqui eu vou ler e o Thales explica, né? Diferenças individuais. Então, primeiro, teoria da comparação social. Ver desconhecidos felizes, olha que interessante, produz infelicidade. Se você entra no Instagram e começa a ver contas que você não conhece, como são essas pessoas? Feliz. E de acordo com essa premissa, qual que é a resposta que você vai desenvolver? Infelicidade, né? Além disso, pessoas com tendência maior a se comparar com os outros, e também tem a teoria do contágio emocional. Diz que ver desconhecidos felizes produz felicidade. Afinal, pessoas com tendência, nesse caso, pessoas com tendência menor a se comparar com os outros. Ou seja, o que vai balizar um caso ou outro, pelo que eu entendi aqui, é a tendência do indivíduo se comparar. Se é maior, nesse caso, ele se depara com um cara feliz, é tipo o Kiko, né? Quando o Chaves chega com a barraquinha do suco dele. Ele fica puto, né? Até o momento que ele aparece com aquela baita barracona de suco, né? Mas
né, se você tem uma tendência menor a se comparar com os outros, né? Você, sei lá, Madre Teresa de Calcutá, e ver uma outra pessoa lá se curando de uma doença, a pessoa está super bem, isso não te causa infelicidade, mas sim felicidade. Tá certo meu raciocínio, tá? Tá. Na verdade, essa aí foi descobriu assim qual que é a razão pela pessoas serem infelizes no Instagram, né? E aí eles viram que na verdade a primeira opção é a que mais se aplica ao Instagram. O contágio emocional ele existe, né? De fato, você se contagia com as emoções das outras pessoas e tranquilo. Mas naqueles indivíduos que têm dificuldade, né? Que sofrem com o uso do Instagram, né? O que está, na verdade, baixando a alegria deles, né? Baixando baixando o humor deles, né? Baixando a estima, é, na verdade, a comparação social. Então, quando de tanto ver as outras pessoas no jatinho, ou mesmo, não precisa necessariamente ser alguma coisa de riqueza. Às vezes a pessoa, sei lá, tá mal, tá triste, tá solitária, e aí vê simplesmente a pessoa, sei lá, almoçando em família, ou alguma coisa assim. Isso produz nele uma sensação, pode até ser um amigo, pode até ser alguma, mas produz nele uma sensação ruim de infelicidade, porque assim, aquela pessoa tem e eu não tenho, né? Então, e é isso que causa o sofrimento. É claro que a ideia, quando eu estou falando isso aqui, não é assim, proibir as pessoas de postarem fotos felizes no Instagram. Não, né? De maneira nenhuma. A pessoa é livre para postar, que está viajando, que está comendo bem, que está se relacionando com as pessoas, não sei o quê. E ela é absolutamente livre para isso. Mas até para mostrar para as pessoas, primeiro, muitas daquelas fotos ali não são reais. Não estou nem falando de Photoshop, estou falando de a foto ser montada mesmo. No sentido assim, às vezes você vê aqueles casais que acabam com um crime passional, mesmo. Aí você vai resgatar a fotografia, estavam lá fazendo trilha, todo bonito, todo sorrindo, todo fit, né? Ou até o cachorro é bonito, sabe? Então, assim, a foto perfeita, aquele mundo perfeito, e aí, você vai olhar a data ali, um mês depois, um matou o outro. Ninguém mata o outro de uma hora para outra, assim. Né? É aquele negócio, né, Thales? No Instagram, o cara não põe o boleto dele que tá vencido, Isso. ou a carta que ele acabou de receber do banco aqui, que vão hipotecar a casa dele. Esse é um ponto, de fato, né? Nem sempre expressa a realidade. Eu tive uma colega, por exemplo, que ela adorava ir em lojas de grife para provar roupa no provador e fotografar como se aquelas roupas fossem dela. Né? Aqui meu Gucci, né? meu não sei o que tal, né? Enfim, né? E ela tinha um pano ou outro ali que era mais sofisticado, cara de rica, na loja ela era atendida super bem, né? E o vendedor nunca imaginava que era um caroço, na verdade, que estava entrando ali para fabricar uma foto para o Instagram, né? E, enfim, não foi um ano, não foi dois, acho que até hoje deve estar fazendo essa mesma coisa. Aliás, o Instagram, né, pela quantidade de uso, né, de pessoas usando, vem se proliferando vários estudos em relação a isso. Eu vi um muito interessante que mostra que o uso de filtros na sua própria imagem tende a diminuir a sua autoestima, ou seja, a sua satisfação corporal. Você percebe o que está ruim em você a partir do momento que você tenta filtrar. Ou seja, aquele peito torto, né? Um lado menor do que o outro. Você não tinha percebido até tentar arrumar. Aquela cicatriz, aquela mancha, aquela pinta, ela não te incomodava em absolutamente nada até você tentar. Enfim, tá na moda agora, eu gosto bastante. Byung-Chul Han, né? O Bourdieu da atualidade. Né? Bourdieu fez sucesso na década de 70, Byung-Chul Han. E ele diz que um dos problemas, né, que torna o mundo passível, né, de violências neurais é justamente o excesso de positividade, que faz com que o indivíduo deprecie. Eu acho que isso me faz muito sentido, né, essa visão filosófica a partir do mundo do Instagram. Mas aqui vem um filtro muito interessante,
é se você tem uma inclinação de comparação social. Ou seja, se você já chega se comparando. Né? Se você é aquele cara, o riquinho do filme, o Kiko, né? Aquele que tá sempre por cima da carne seca. Se você se o cara vive dizendo que a caneta dele funciona, né? Dos outros isso, não. Né? A caneta Bic, né? Não é qualquer uma, tá? Tem que lembrar qual que é. Se a caneta funciona, a partir do momento que chega outro com um canetão maior, lá, um jumbo, né? uma caneta tinteiro, aí ele pode se incomodar com a própria caneta. Eu gostei muito dessa visão. Bom, eu vou ler aqui o próximo. E o Thales, ele é o tradutor. Dá mais umzinho. Dá mais umzinho aí. Mais um? É. Ó, esse efeito fica bom. Ó. É o Homem-Aranha. Ficou até uma coisa meio sexy, assim, não ficou? Parecendo assim. Vamos de novo. É o Wolverine e a Vampira, esse aqui? Não, é Scarlett Johansson. Ah, pronto. Mas esse é o Wolverine. O cara fez 300 milhões de filmes, mas é o Wolverine. Não, beleza. Bom, então mais uma vezinha para aparecer o espelho. Mais uma, né? Ó. Não, mas agora aperta de novo para aparecer o espelho. Mano. Tem que fazer. Ó. E de novo. Ó. Ali, ó. Vai ficar... Uau. Cara, isso é muito legal. Bolsonaro ganhou a eleição. Agora vai começar a palestra do Thales e do Thiago. Nossa, chega. Acabou, vai começar a hora eleitoral. É isso aí. Ótimo. Bom, objetificação. Esse aqui é trava-língua, hein? Auto-objetificação. É incorporação da visão de objetificação sexual, em que a pessoa passa a julgar o seu corpo pelos padrões culturais vigentes. Aliás, eu vi uma tribo aqui, se não me engano, na Etiópia, onde o sex appeal do homem é medido pelo tamanho da barriga. Ou seja, acho que estou na tribo errada, na verdade. Né? Então, dentro dessa perspectiva, ver a si mesmo em termos do qual sexualmente atraente você é para os outros. Thales, explica um pouco melhor sobre isso, meu amigo. Então, a objetificação é quando você trata a outra pessoa como um objeto, né? Então, isso é falado bastante, principalmente em discursos, de discussões de gênero e coisas do tipo, né? E isso é real, né? Só que existe a auto-objetificação, que é quando você aplica aquele conceito, aquele estigma, aquele estereótipo a você mesmo, tá? Então, você veste a carapuça daquilo ali. E aí, você passa a se comparar e a se considerar inadequado em relação às outras pessoas que são mais sexualmente atraentes do que você. É como se você não fosse objetificado propriamente dito, mas você se objetifica, tá? Então você se trata, você se saísse de você e julgasse você mesmo, certo? Só que de maneira depreciativa. Então, novamente, indivíduos que tenham essa tendência maior vão ser as pessoas que vão mais sofrer com o Instagram. Da mesma maneira como as pessoas que têm a tendência maior à comparação social. Por isso que eu coloquei no slide lá, diferenças individuais. O conceito de diferenças individuais é um dos conceitos mais importantes que tem na psicologia moderna, porque justamente sai daquela visão psicológica clássica de que determinada fase da vida ou determinada característica é assim, assim, assim. Não, depende de características individuais sempre. Né? Então depende da história de vida da pessoa, depende até da natureza, da genética que ela tem, depende se ela tem um transtorno mental ou se ela não tem transtorno mental, depende se ela estudou, se ela não estudou, depende se ela é feia ou é bonita, depende de uma série de características, se é inteligente ou não é tão inteligente, enfim, se tem uma personalidade A ou B, igual o Thiago chegou a falar do Big Five lá, né? Então, se é extrovertido, pelo que eu entendi, tem uma tendência maior a endossar pena de morte, é isso?
Na verdade, não exatamente endossar a pena de morte, mas se interessar pelo tema. Eu acredito que os extrovertidos eles se preocupam mais com temas sociais, né, com assuntos que envolvem pessoas, então vão se preocupar mais, né, se as pessoas estão sendo executadas, né, do que pessoas menos extrovertidas e que têm menos interesse social. Acredito que é isso também. Posso estar completamente enganado, mas ao que me parece, a intuição está mais ou menos certa, né? Como diria o outro. Esse conceito de auto-objetificação, eu confesso que eu acho muito interessante mesmo. Né? O que vai denotar que o Estado, por exemplo, aquilo que Carl Rogers, né, fala como autoaceitação. Aliás, eu não curto muito. Uma discussão que eu estava vendo recentemente acerca de compulsões, né, como bulimia, anorexia, vigorexia. Compulsões têm a ver com o corpo, né? E, enfim, eu durante muito tempo eu vi muita gente, não, você tem que ensinar o indivíduo a se autoaceitar, ele tem que se gostar dele. Até que recentemente vi um psiquiatra americano falando, cara, não é nada disso. Na verdade, você tem que levar o indivíduo a explorar outras esferas da vida, a fim que o fator corpo tenha menor importância para a vida dele. Ou seja, quando ele supervaloriza o corpo e você força apenas a autoaceitação, beleza, ele para de vomitar hoje, mas amanhã ele volta a vomitar, ou ao contrário, ele vai virar o vigorexia, ele vai virar uma outra coisa, porque o foco está no corpo. Né? Na verdade, a autoaceitação é muito difícil. Né? Claro, talvez eu esteja enganado, né? Mas a maioria das pessoas que eu conheço são absolutamente descontentes. Né? As pessoas pobres que eu conheço, elas querem ser classe média. As pessoas da classe média que eu conheço, elas querem ser ricas. Os ricos que eu conheço, eles querem ser milionários. Não, mas o classe média, ele acha que ele é rico, né? Ele acha que ele é rico, mas ele quer. Mas ele sabe que ele não tem o iate. Ele sabe. Ele quer deixar de comprar o HB20 em 24 vezes, né? Isso, ele quer, né? E o bilionário quer ir para o espaço, até, né? Vamos para o espaço, não tem nada mais para fazer, né? Vamos para o espaço. Isso é um extremo descontentamento, né? Com o que você tem. E, aliás, eu creio que isso, apesar da gente ter aquela tendência de viés de autosserviço, da gente se achar bom nas coisas, até melhor, o que leva a gente, inclusive, a ser irrealista num monte de coisa. A gente é descontente com o que tem, e eu vejo isso, na verdade, como, de alguma forma, positivo. Porque esse descontentamento é o que, de alguma forma, é uma mola propulsora que te joga, né, em relação ao outro objetivo, ou te joga para baixo também, né, mas que te faz sair, né, um pouco dessa direção. Enfim, ainda bem que não sou psicólogo clínico, né? Talvez fosse levar o meu paciente ao suicídio. Estou brincando aqui também, gente. Não quero ironizar com coisa séria, mas esse é um fato, né? As comparações, elas sempre levam, enfim, a um novo contraste. Então, ele só faz sentido a partir do momento que você tem o negro, né, no fundo. E o bonito, ele só se torna feio a partir do momento que você arranja alguém mais bonito do que ele, né? Para aparecer Uma vez eu estava passeando aqui pelo sul de Minas, né? Enfim. E aí, passando por uma rua que era muito interessante, porque a rua era a mesma rua. De um lado, do lado direito da rua, era casas assim de pau a pique. Sabe? E do outro lado da rua era um muro enorme, porque atrás daquele muro enorme era o condomínio mais chique da região. Casas bilionárias. O Thales morava lá até pouco tempo, gente. Casa com ele, não. Casa com ele Porto, entendeu? Aí o cara falou assim, não, é assim mesmo, esse é o retrato do Brasil. Eu falei assim, esse é o retrato do Brasil. Me deu vontade de parar e tirar uma foto. Mas ia ficar palha, né? Parecia um negócio. Mas é muito impressionante. Porque é a mesma rua. De um lado da rua, assim, miseráveis, assim. Do outro lado da rua, bilionário. Não tem nem um meio termo ali de uma coisa, entendeu? Então, assim, eu não perguntei
questões mais envolvidas, né, de violência, alguma coisa assim, porque também não vem ao caso. Mas, assim, é uma comparação social muito grave, né? Muito grave. Muito, muito impressionante isso, muito impressionante. Para estar nesses condomínios aí, tem que, né, vender vacina no Ministério da Saúde, ser lobista ali, aí você consegue casa nesses lugares aí bons aí, viu? Exatamente. Mas eu sinceramente, eu não iria me sentir bem. Mesmo tendo condições de viver no lugar daquele, eu não iria me sentir bem, sabe? E a gente sabe que existe situações assim, mas é uma discrepância tão grande, né? E que, nossa, não dá para... É igual aqueles caras, tipo assim, consegue viver aqueles né, sei lá, de sultão, né, de coisa assim. O cara vive num palácio com um monte de gente miserável, assim, ao redor, assim, como que esse cara dorme, cara? É uma coisa impressionante. Tipo assim, é claro que ele não consegue salvar todo mundo, até que consegue, porque é muito rico mesmo, né? Mas assim, como é que ele vive com tranquilidade? Tipo assim, a pessoa ali tá morrendo de fome desnutrida, urubu comendo, sabe? Então, tipo assim, não dá para ser feliz assim, não dá. Tem que ser muito sádico, muito. Mas aí você explicou agora o resto da história. Tem que ser o cara lá da Roma, lá, então. O Caracalla, né? Ele estava lá no palácio dele também, né? Nero também, né? Tacou fogo nos pobres enquanto ele estava no bem bom. E de fato, né? O Brasil, as paisagens mais bonitas do Brasil, elas desnudam esse tipo de cenário, né? Como é o caso das visões aéreas do Rio de Janeiro. Você tem aqueles morros ali com pessoas vivendo em condições subhumanas e os prédios mais caros do planeta do lado, né? Uma coisa do lado da outra, são contrastes que até ofendem, né, de maneira geral. Ou em São Paulo, por exemplo, na zona sul de São Paulo, a região do Morumbi, por exemplo, né? Você tem uma favela imensa de um lado, com pessoas paupérrimas, e, enfim, os jogadores do Corinthians, né, morando do outro lado, né? Esse, de fato, né, isso, sem sombra de dúvidas, olha lá, é aquele rostinho ali, ó, o brasileirinho ali, ó. Gás aumentou, né? Enfim, vai indo, né? Bom, e eu vou ler aqui depois para quem está assistindo daqui a 10 anos, o gás. Exato, exato. O gás, eu tive quase tinha uma coisa que chamava gasolina. Ah, nossa, eu não lembro nem como que era isso aí. Lembro que tinha um cheirinho, né? Você ia no... Bom, e as redes sociais? A pergunta, né? A autoobjetificação e a comparação social mediam a relação entre o uso do Facebook e autoestima, saúde mental e vergonha do próprio corpo. Nos explique, Thales. Nos ilumine com a sua sabedoria. Então, é porque, de novo, não tem o que a gente sabe hoje da literatura é que não tem a relação direta entre o uso de Instagram e Facebook e insatisfação, e saúde mental precária ou alguma coisa do tipo. Você tem fatores de mediação entre essas duas variáveis, né? Que vão influenciar, vão dar um tom para a maneira como a rede social vai afetar a nossa saúde mental. Então, pessoas que não tenham essa tendência grande, anterior até ao uso do Facebook e do Instagram, de se comparar com os outros e se auto-objetificar, vão ser pessoas que vão conseguir usar essas redes sociais de maneira mais saudável. Não vão ter tanto impacto disso, vão conseguir ter a vida tranquila, né? A rede social não vai causar um prejuízo, um sofrimento a essas pessoas. Agora, aqueles indivíduos que têm essa tendência, né, acabam, então, sendo mais vulneráveis a essas redes sociais. Ok? Esses estudos todos que a gente está apresentando aqui dão inclusive base para aquela medida que o Instagram deu ou desenvolveu de deixar os likes omissos, né? Omitir os likes. Só se você clica ali que você consegue ver quem curtiu e tal, mas não fica mais aparecendo assim 200 likes, não sei quantos likes, porque isso causava uma discrepância entre, imagina, a blogueira de sucesso e a garota que está fazendo ensino médio, que às vezes tem a mesma idade da blogueira, né? E segue ela e tal, gosta dela, mas assim, meu Deus do céu, qualquer coisa que ela posta tem
2 milhões de comentários em um dia. E às vezes a pessoa fica postando um monte de coisa que ninguém vê. Ninguém vê essa pessoa. Né? Eu tô me sentindo essa pessoa. Esse cara sou eu, né? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Ai, garoto. Mas é isso, entendeu? Tipo assim, também, eu gosto de fazer essas relações assim, com seriados e tal. O Além da Imaginação, que é o Thiago. Só o Thiago gosta da nova versão, uma porcaria, né? Mas Amazon, gente, tá recomendado aí, nova versão, Amazon, Além da Imaginação. Como que é em inglês o nome? Twilight Zone. Twilight, é isso aí mesmo. Muito aí... bom, gente. Na Amazon, veja a nova versão, dá de 10 a 0 na antiga, gente. Muito bom mesmo. 2 temporadas, coisa boa. A segunda é melhorzinha, né? Mas enfim, mas o que acontece? Por que tem um episódio da antiga, né, que era a pena de morte tinha sido extinta na sociedade. E aí as pessoas, na verdade, recebiam penas alternativas. E aí o cara tinha cometido um crime, qual que era a pena? A pena alternativa dele era o cancelamento. Olha que interessante, isso na década de 60, final dos anos 50, 1959, que essa é da primeira temporada. A pessoa era cancelada. O que era uma pessoa que era cancelada? Ela recebia ela recebia um chip na cabeça dela e ninguém mais. Ela continuava ela continuava existindo, convivendo na sociedade, só que por causa daquele chip, ela era como se fosse invisível. Ninguém mais conseguia interagir com ela há 2 anos, 3 anos, a depender da pena dela. E aí o cara começa a enlouquecer. Primeiro sai achando que ele tá maravilhoso, não morri, não fui para cadeira elétrica, né, e tal. E aí o cara vai começando a enlouquecer, porque as pessoas não interagem com ele. Nunca, né? Então, é o sofrimento do ser humano que passa invisível na sociedade. Então, imagina uma pessoa que está postando nesse momento uma série de coisas. Não é para você ir lá e por pena ficar curtindo coisas, mas assim, entenda um pouco a cabeça dessa pessoa que está lá, né? Está colocando coisas, está se expressando, está não sei o que lá. Zero, ninguém. Muitas vezes nem pai e mãe, ninguém está acortinado daquela pessoa. Isso é um sofrimento muito grande, principalmente para adolescente. Tá? Então, que é o público grande do Instagram, né? Não é o principal, mas é quase o principal público, né? Então, assim, é para a gente entender que, às vezes, a depender dessa estrutura da pessoa, tem gente que vai levando de boa, né? Mas nunca, talvez, assim, totalmente de boa. Eu acho que é difícil a pessoa também ser totalmente negligenciada e ficar tranquila, assim, com isso, né? Então. Contente ninguém vai ficar. Nossa, bom, né? 0 likes, hein? Legal. Então, aliás, esse aí do cancelamento que você falou, no Black Mirror, eles fazem algo parecido. Na verdade, você pode bloquear a pessoa por um tempo. E o tempo que porque o Black Mirror ele faz a cópia. A pessoa não aparece, não escuta, você só vê aquela silhueta ali da pessoa. Esse negócio do Instagram foi na mesma que eles mudaram esse algoritmo, foi na mesma época daquele seriado 13 Reasons Why. Isso. Enfim, que traz justamente uma discussão muito forte, né, sobre suicídio, né, sobre adolescência, enfim, acabou entrando tudo no mesmo bojo, né? Eu acho, enfim, muito extremamente interessante. Aliás, um outro ponto, não quero tornar essa aula maior do que ela já vai ficar, mas um outro ponto que eu gostaria de comentar, que eu achei interessante, lembrei aqui, foi aquela questão do Black Mirror, daquele. Então, você vai sendo avaliado e aqueles pontos, né, vão contar para você, de fato. A China, ela planeja um sistema de avaliação muito parecido. Então, você ser avaliado em todas as suas relações. Então, você vai no banco, por exemplo, você foi um bom cliente, a Caixa te avalia e você avalia o Caixa, e uma série de benefícios, né, que, enfim, a China tem um único partido, um único governo, uma série de benefícios vão advir da sua nota de pontuação. Eu vi que por exemplo, pode ser a compra do veículo, que lá você não é só você ter a grana para comprar o veículo, você tem que ganhar uma licença, né, para comprar o veículo,
e que talvez esse seja um critério, enfim, né? Mas a China eu tenho a impressão, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que a Ferrari é assim também, né? Você não pode só levar o dinheiro, né? Você tem que, não é qualquer um que pode comprar uma Ferrari. Tem que ter alguma coisa a mais, né? Eu acho que sim. Então, sei lá, o sobrenome do cara, ou indicação. Não, mas falando sério, eu posso estar falando a maior besteira aqui, mas eu já ouvi isso, né? Mas eu acho que talvez tenha, talvez não exatamente para tudo na Ferrari, mas talvez alguns modelos ali que sejam exclusivos, tal. Ou eu acho que está correto mesmo. Bom, aqui então ficou muito claro. Curte que eu curto. Teoria sociométrica. Nesse caso, a autoestima é calibrada pela percepção subjetiva do próprio valor relacional. Ou seja, likes igual aceitação social igual elevação da autoestima. Quem tem um grande propósito na vida não é tão susceptível a isso. Ou seja, ter um propósito na vida torna você menos, ou melhor, mais imune a esse efeito. Aliás, aqui, olha, eu troquei aqui o slide aqui sem querer. Deixa eu jogar ele aqui para... Não, tranquilo. Deixa eu voltar na tela correta. Eita. Apanhandinho aqui, vou voltar para a tela enquanto eu vou arrumando. Aliás, aqui eu me lembro de Maslow, aquele da pirâmide de Maslow. Sei. Ele dizia que as pessoas autorrealizadas eram aquelas que tinham objetivos maiores na vida e se dedicavam àqueles objetivos como se estivesse dedicando a uma missão, de maneira geral, e acabavam não dando tanta significação para as comparações sociais. Isso ele escreveu lá em 1950 alguma coisa, e ao que me parece, casa com essa situação do like. Ou estou viajando? O que você acha? Não, é verdade, é verdade. Principalmente a questão ali do propósito na vida, né? Mas a questão ali é o seguinte, na verdade, nos relacionamentos humanos é um grande mercadão, né? E aí a gente tem o valor de mercado. Tem pessoas que vão valer mais e tem pessoas que vão valer menos, dependendo do quanto elas têm para oferecer para os outros. E que fique bem claro, isso não é oferecer apenas financeiramente. Às vezes a pessoa pode ser muito rica, e ser aquela pessoa que justamente os outros só interagem com ela por causa do dinheiro. Porque ela não tem mais nada para oferecer. Ela só tem, assim, pagar a festa, pagar a bebida pisca, né? Pagar não sei o que lá. Ela só tem essa situação, né? Ela não tem mais nenhum outro conteúdo para oferecer. Ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Exatamente, né? Exatamente. Então a gente, todos nós temos um valor de mercado, né? Quanto a gente vale no relacionamento das pessoas? As pessoas com quem você... Parece que as perguntas de coach, né? Quanto você está valendo? Quanto você vale, né? Mas essa é sério, né? Eu tô com medo de perguntar isso para minha esposa. E ela ser bem sincera na resposta, viu? Mas, né, a gente não pergunta quando não quer saber também. Né? Às vezes a ignorância é uma benção. Certamente, cara. Mas eu vou falar um negócio. Quanto a pessoa vai... Então, essa noção de valor, ela é afetada por alguns aspectos ao longo da nossa própria vida, né? Então, uma delas é o nível de feedback que você recebe dos outros. Você vai calibrar, por isso que tá ali, né? O like, né? Ele calibra, né? A percepção subjetiva de valor relacional. Então, assim, se você tá postando alguma coisa e as pessoas estão curtindo, elas estão interagindo com você, então, poxa, aquilo que eu tô postando, no mínimo, é interessante. Então, eu tenho um certo valor relacional para isso. Se, por outro lado, as pessoas não curtem, me deixam no vácuo, ou alguma coisa, se não conversam comigo, então, infelizmente, o meu valor relacional é muito baixo, certo? E aí, e isso vai moldando a nossa vida. Então, né, os likes que a pessoa recebe, quantidade de like que ela recebe, infelizmente significa. Infelizmente significa. Tanto significa que tem gente que paga por isso. Dá para você pagar na internet
robôs para ficar curtindo as coisas que você faz. E olha que interessante, crime você... que chama isso, hein, gente? Só lembrando, é crime que chama isso, viu? Não, mas eu acho que não, é crime? É crime. Crime, robôs, sim, tá fraudando a rede social, é crime. A maioria dessas redes aí tem políticas claras em relação a isso, então não paguem, gente, isso aí. E tanto vale, né, como o Thales falou aqui, que mesmo sendo um recurso infinito, você não sai curtindo absolutamente tudo. Sim. Também, né? Apesar de você saber, né, que a outra pessoa curte, você não curte absolutamente tudo. É uma moeda de valor. Mesmo ela tendo o valor infinito, né? Mesmo tendo... Você pode dar milhões de likes, você não acaba nunca. E aí mas de qualquer forma, isso é interessante porque assim, se você for comprar, se for numa agência de viagem, tá? Aí você vai lá, agência de turismo. Aí você vai lá numa agência de turismo que tem 1.500 seguidores. Aí você vai na outra agência de turismo que tem 150 mil. Sendo bem sinceramente, qual agência de turismo você vai? Né? E isso é tosco, né? Porque às vezes aqueles 150 mil são comprados, né? Mesmo sendo crime, a gente sabe que isso acontece. E não é raro acontecer, não. Tá? Então, essa é até discussão acadêmica que a gente tem. As revistas top são as revistas que são mais citadas. Mas a revista pode ser super citada para descer o cacete nela. Tem revistas que são super coisa, mas tá tudo errado, né? Só que ela fica com um fator impacto altíssimo. Entende? E aí, quando você vê, às vezes, um Indian Journal of Psychology, revista da Índia e tal, é tosco isso, é tosco. Mas a gente meio tem que entender a tosquice humana para tentar se policiar. Então, vamos dar uma chance para a revista indiana. Às vezes a revista indiana tem um trabalho lá bacana. E às vezes a Science tem trabalhos fraudulentos, como aconteceu várias vezes ao longo da história. A maior revista de ciência do mundo. Trabalho fraudado, assim, fraudado. O cara foi lá e colou 2 imagens toscamente na coisa. E passou pelos revisores lá. Então, assim, na verdade, não diz muita coisa, aquele like, ou o fator de impacto, ou o número de seguidores. Só que para nossa cabeça primitiva, de idade média, não, idade das pedras, né? A nossa cabeça primitiva, aquilo significa. E aí a gente vai caindo nesses viés aí e tal. Então, o objetivo desse slide ali é falar que como o like ele é uma pista, ele é um indicativo de aceitação social que consequentemente vai aumentar a autoestima. Porque a pessoa que é mais aceita socialmente, ela tende a ter uma autoestima melhor. Nem sempre, né? Tem gente que, às vezes, a artista de Hollywood, isso às vezes acontece bastante, né? A pessoa, sei lá, desenvolve uma dependência química gravíssima, né? Às vezes comete suicídio, tá? Mas, em geral, porque aí ali é uma outra questão, porque ali, muitas vezes, inclusive, está ligado com a objetificação, que essa pessoa começa a achar que ela é um objeto, ela não está, na verdade, sendo amada pelos fãs. Os fãs meio que usam ela para alguma coisa. E dá uma confusão na cabeça da pessoa, que às vezes pode ser que ela já não tenha mais uma saúde mental tão boa, e aí já junta o ruim com o pior ainda, e dá alguns problemas. Né? Por isso que é importante essas pessoas que se destacam muito, ter acompanhamento mesmo, para desenvolver mecanismos de resiliência frente a essas demandas. Tá? Mas, principalmente, ter esse propósito na vida. Né? Então, saber por que está aqui. Não necessariamente de um ponto de vista religioso. Pode até ser religioso também. Tá? Mas se você saber por que você está aqui, o que você quer dessa vida? Certo? Que propósito, qual é o propósito da sua existência? Dá uma de Mewtwo. Quem assistiu o Pokémon, o primeiro filme, né? As reflexões do Mewtwo. Mewtwo é o vilão mais filosófico da história do cinema. Tá? Então dá aquela reflexão, por que eu existo, né? E tal, aquela coisa assim. Isso é importante a gente fazer. E chegar a algumas conclusões. Não precisa ser um propósito final, único da sua vida.
Ao longo da vida, a gente vai mudando o nosso propósito. Mas pelo menos hoje você tem que saber por que você está vivendo. E se você não sabe, esse é o momento de você começar a descobrir. Tá em tempo ainda. Tá? Sábio Hannibal Lecter também, enfim, vai pontuar que as bochechas são a parte mais saborosa do corpo humano, né? Bom, diga. Oi, ficou mudo? Tá com o mudo aí, ó. microfone desligado, ele fica mudo mesmo, né? E vem a pergunta: quantos jovens têm um grande senso de propósito para as suas vidas? Thales, eu já fui jovem, faz mais ou menos uns 3 meses. Você é jovem ainda, jovem Sou ainda. jovem ainda, né? Mas de fato, eu me lembro brevemente da minha adolescência primeiro, né? Testosterona muito alta, enfim, já tinha objetivos relacionados à seleção sexual, esse era indubitável. Buscava muito autoaceitação por parte do meu grupo, de maneira geral, gostava muito de ser aceito. Enfim, não conseguia pensar muito no longo prazo, não, para falar a verdade, né? A maioria do meu pai, né, vai lá fazer a escola militar, não. Eu falei, Deus me livre, como que eu vou ser punk e ter uma banda hoje, né? Se eu vou ficar lá enfim, eu não conseguia ter uma visão de longo prazo. E fica a pergunta, me deu aqui uma imagem aqui na cabeça do Thiago Punk. Já pensou, gente? Já pensou? Meu Deus. Eu tinha um cabelo vermelho, eu fui chamado até como é que faz para desver? Como é que faz para desver? Nossa. Exato, né? Aí fica a pergunta, Oráculo Thales, quantos jovens têm um grande senso de propósito para as suas vidas? Me responda, Oráculo, qual é a resposta para esse mistério? Vou fazer o Malabi, né? Malabi, milamala, milami, malabi, malabi, malima. Nossa, essa eu desenterrei, hein? Essa eu desenterrei. Nossa. Essa aí é da sua época, bicho. Essa aí eu não era vivo ainda, não. Deixa eu te falar. Eu não sei quantos, né? Assim, mas com certeza não são muitos, né? Infelizmente. Agora até a educação está mudando um pouco, né? Principalmente algumas escolas, né, estão incluindo aquelas competências socioemocionais, que é um negócio que já existe desde a década de 90, né? Mas só agora, 30 anos depois, está vindo aqui para o Brasil, antes tarde do que nunca, né? Que tem algumas pessoas que não entendem nada de educação, ficam falando, não, isso não tem nada a ver, competência socioemocional, escola é para ensinar matemática e português. Ô, cabeção, se a pessoa não tem competência socioemocional, ela não aprende matemática e português. Entendeu? Então, assim, e essa filosofia, ela vem... Matemática e português, bicho, matemática, calculadora faz isso aí, bicho. Eu tinha um professor na faculdade, ele falava, não, mas... Você já tentou usar calculadora científica? É difícil pra caramba. Porque não, tudo bem, mas... ela é toda contra-intuitiva, você tem que fazer uns negócios, os sinais primeiro, depois colocar um negócio. Eu sei. Ela é toda contra-intuitiva. Tinha um professor na faculdade que ele, enfim, aprendi e já desaprendi também no mesmo dia também, que ele queria que a gente fizesse estatística na mão, então vamos fazer aqui a regressão linear na mão. Eu falava, professor, mas a merda do Excel faz isso aí. Tá, mas e se acaba a luz? Não, se acaba a luz, você vai fazer regressão linear para saber o que está acontecendo. Não! Com vela de querosene. Você vai fazer outra coisa, né? Enfim. Coloca um candelabro. Não vou jogar água fria aqui no negócio aqui do Thales, mas eu sou muito crítico em relação à escola. Foi um lugar onde eu passei e perdi um tempão da minha vida, na verdade. Eu fico pensando com isso muito forte, né? Aula de física, não lembro nada. Química, eu lembro meia dúzia de musiquinha. Não, alguma coisa consegui rememorar depois, mas porque eu me interessei. Mas, sei lá, literatura, português, tive 10 anos e não saía um Machado de Assis, né, da escola, né, e sei lá, né, você volta para a história, né, 14 anos, Dom Pedro II, sabia 7 idiomas,
noções avançadas de direito, de economia, de medicina, de botânica, e virou imperador do Brasil inteiro. Mandou fechar a maçonaria, agora eu mando nisso aqui, né, com 14 anos. Com 14 anos. O que tem de errado, Thales, com a nossa educação, que a gente não está saindo Dom Pedro II, né? Está saindo. Porque um ponto, hoje, né, muitas empresas, enfim, que eu já fiz alguma consultoria, alguma coisa assim, eles falam, Thiago, a gente quer contratar proativo, hein? A gente quer contratar proativo. Eu falei, tá, mas o que é isso? O cara, você não manda nele. Ele vai resolver todos os problemas da empresa. Aí eu fico pensando na escola, né? Você tem que... A roupa não é você que escolhe. Você não tem nem nome, é número. Você tem que levantar a mão para pedir para ir no banheiro, né? Eu quero defecar, por gentileza, né? Você tem que pedir isso. Por obséquio. Né? Por um obséquio, né? Estou me cagando nas calças, né? Como que você quer que esse cara saia proativo? Sério, como que você quer que esse cara saia e fale, não, agora, né? Esse cara, ele sai mais dependente Ele é aquele cara, você contrata, ele fica te esperando, assim, digita isso aqui, ele digita e fica parado depois, falando, tá, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Né? Enfim, na minha opinião, escola, nesse molde que tá, e eu não sou defensor de homeschooling, não é nada disso aí, mas desse jeito que tá, é muito tosco. É muito tosco. Enfim, nós somos professores universitários, e os caras que saem do ensino médio chegam na minha sala. Eu não sei como que tá chegando na sua, Thales. Na minha tá chegando... enfim, claro, né, todo mundo tem seu esforço individual, né, mas dá para ver que a formação foi deficitária. Né, o cara não tem um raciocínio crítico básico ali, né, não tem uma base mínima, né, não tô falando de saber nome, né, quem foi Descartes, quem foi John Locke, não interessa. Você não precisa conhecer quem são essas pessoas, mas você precisa entender a lógica involucrada, né, no pensamento, né, na forma de pensar. Enfim, é um negócio que às vezes eu penso e falo, o que eu tô fazendo, né, com essa galera, sabe? Então... Foi meus 5 minutos aqui, enfim. Né? Foi os 5 minutos do Freeza. Pronto, já tô bem de novo. Na Mecusei já explodiu. Já. Acabou tudo aqui, ó. Tá. A gente vai de além da imaginação, Black Mirror, para Namekusei, para Dragon Ball. Mas você tava nessa aula também, bicho, essa aula ruim aí de... Cara, era uma pior que a outra. Eu lembro que eu ia pra escola já pensei... Aliás, eu me identifiquei certinho. Ano passado eu vi entrevistando uma menininha na escola, né? Perguntaram, né? O que você mais gosta da escola? A hora do intervalo, comer lanche e ir embora. E era exatamente esse sentimento que eu tinha na escola. A hora de comer lanche, que ia no intervalo, bater nos amigos, brincar, correr e ir embora. Era só isso que eu queria. Era só isso. Enfim, eu não sei você, Thales, se você ia com outra inspiração para a escola, mas eu ia com essa. Já pensando qualquer hora do intervalo, né? Que aí, enfim, isso eu me divertia bastante mesmo. Isso não tenho o que reclamar. Adorava a hora do intervalo. E embora adorava também. Nossa, e ficava. E esse negócio do tempo que a gente falou na aula anterior. As aulas demoravam séculos, né? Eu olhava para o relógio e ficava 1, 2, 3, 1, 2, 3 minutos. Agora já passou um tempão. 2 minutos! Meu Deus! Aí eu falava, por que me abandonaste? Então, eu falei, não, agora eu vou fazer uma coisa pro tédio passar. Aí virava para conversar com o amiguinho, aí vinha a professora, não pode conversar com o amiguinho. Não pode nem falar, né? Qual que é a habilidade hoje que o mercado mais cobra, além dessa papagaiada de proativo? Que você saiba se comunicar. Isso é ensinado na escola em momento algum. Você é ensinado a ficar quieto na escola. Você tem que ficar quieto, ouvindo. Quieto e ouvindo, meu amigo, desculpa, qualquer um que estiver vindo aqui, quieto e ouvindo, você vai sumir no mundo. Ninguém vai lembrar que você existe. Eu não estou falando aqui só de âmbito profissional. No âmbito, enfim, no âmbito amoroso. Se você tem uma pessoa que você curte, você vai ficar quieto, sem fazer nada, esperando vir o meteoro da paixão do Luan Santana. Não vai acontecer.
não vai, né? Enfim, não fiquem quietos ouvindo, né? E se seus filhos estão quietos e ouvindo na escola, pensem no efeito que isso vai ter na vida futura deles. Enfim, plantando aqui pequenos revolucionários. Bom, tem que colocar a hashtag aqui, vai para a rua, né? Hashtag vai para a rua. Bom, dando sequência, depressão, senso de inferioridade e inveja. Isso se retroalimenta. Explique para nós, guru de todos os gurus. Aliás, aqui estou falando hoje como se estivesse falando com o Mr. M. Lembra-se? Paladino mascarado. Né? Lembra-se? Sempre vinha aquela fala, né? Conte para nós. Com a voz do Cid Moreira, né? Senhor dos mistérios. O que vai nos desnudar no dia de hoje? Vai lá, Thales, nos desnude essa verdade inconveniente. Depressão, senso de inferioridade, inveja. Como se dá esse link? O que a internet tem a ver com isso? Então, porque isso aí é a questão da retroalimentação, né? Então, por exemplo, se a pessoa que ela usa o Instagram e ela tem essas características de auto-objetificação, de senso de comparação muito alto, ela vai desenvolver um quadro de tristeza ou de até uma depressão clínica mesmo. E aí a depressão instalada, ela aumenta a percepção de inferioridade, né? A pessoa depressiva, ela se deprecia, né? E ao se depreciar, ela eleva também a inveja, tá? Ou a sensação de comparação social. Eu acho que deu uma breve cortadinha aqui no Thales. Então, só puxando em miúdos. Então, a depressão tende a elevar o senso de inferioridade, o que tende, por sua vez, a elevar o senso da inveja. Voltou aqui conosco, Thales? Voltei. Deu um zicado aqui. Não, então, a pessoa com depressão, ela tem uma chamada elevação da propensão à inveja. Então, aí o que acontece? Ela continua usando a rede social, só que agora mais orientada ainda para a comparação social. E aí ela vai sofrer mais ainda com aquilo ali. E aí vai potencializar a depressão dela, que vai colocar ela mais para baixo de novo, que vai aumentar a inveja dela, que ela continua usando a rede social. E aí isso vai virando uma bola de neve muito, muito drástica, tá? Então, por isso que é necessário, em determinados casos, assim, diminuir a frequência com que o indivíduo faz uso de rede social. Com pessoas que têm um quadro de depressão, certo? Não quer dizer que a pessoa não possa utilizar, até porque a rede social, a gente vai ver, ela também tem várias funções positivas, inclusive de relacionais, né? Mas, como você está tendo essa característica e pode vir a sofrer com isso, então a redução do uso dessa internet pode ser bastante benéfica para você, tá? Então, basicamente é isso que o slide aí, ele diz, né? Bom, agora um comparativo. Usuários ativos e usuários passivos. De um lado, usuários ativos. criam postagens. 2, comentam. 3, curtem. Talvez aqui pudesse ter 4, compartilham, sei lá. Usuários passivos não postam. 2, não comentam. E 3, observam. Aliás, só faço um comentário. Isso me lembrou um pouco Gabriel Tarde, um psicólogo social do século XIX. Ele inventou o termo meme, que a gente usa hoje, né? Meme. Ele dizia que a sociedade era dividida basicamente em 2 grupos. Você tinha um grupo que criava, que comentava, que inovava, e um outro grupo que memificava, que copiava tudo aquilo e reproduzia de alguma forma. Enfim, só comentei aqui para a gente rememorar, inclusive, da onde surgiu o tema, né? Meme. A palavra meme surge... Mas não foi o Dawkins? Não foi o Richard Dawkins lá no Gênio Egoísta? Não. Richard Dawkins, ele
enfim, utilizou aqui o termo também do Gabriel Tarde. Gabriel Tarde nasceu mais ou menos 100 anos, imagino, antes do Dawkins, final do século XIX. O Gabriel Tarde é contemporâneo do Gustave Le Bon, enfim, de psicólogos sociais dessa envergadura. E eu acho que o livro dele é a base das imitações, uma coisa assim, no final do século XIX. Então, o comportamento de meme. O que é o comportamento de meme? É o comportamento de cópia. Então, claro que é uma simplificação brutal que ele está fazendo, né? Como todas as teorias eram, né? Do final do século XIX. Aliás, Freud também se espelhou também nos textos do Gabriel Tarde, um psicólogo social, né? Enfim, eu sempre puxo a sardinha para a psicologia social, que lança conceitos, enfim, que reverberam para outras searas, né? É uma ideia. Ele vai copiar essa mesma ideia, parece com essa dinâmica, né? De um lado, então ele disse, na sociedade tem pessoas que geram tendências, que geram, sei lá, novas gírias, novas formas de vestir, e a outra parte só vai copiar. Outros autores depois tentaram trazer algum outro escopo, né? Mas por que alguns criam, outros copiam? Alguns vão colocar, por exemplo, que é o capital social. Quanto mais capital social você tem, ou seja, mais fama, respeito, credibilidade, mais as suas inovações vão ser notadas e copiadas pelos demais, né? O que parece que também casa aqui com o ambiente digital. No Psicologia das Massas, do Gustave Le Bon, ele traça alguma coisa sobre isso, mas de uma maneira extremamente confusa. Enfim, trouxe aqui um retrato aqui do... Não, lembrando que no século XIX não tinha internet, né? Apesar com certeza. de meme não existir. Enfim, você seria qual, Thales? Eu já sei qual que é você. E no início do século XX, a internet era quase como o século XIX. Exato. Então, o Thales, por exemplo, eu acho que é um ativo. Cria postagem toda hora, comenta até o que as pessoas não querem, curte as coisas, enfim, do mais sofisticado ao mais bizarro. E do outro lado você tem um que não posta, um que não comenta e um que apenas observa. Bom, então, qual seria a lógica dessa história? Então, é porque o que tem esses dois tipos de usuários, né, das redes sociais. Então, esse trabalho ele quis ver qual que era aquele tipo de usuário que estaria mais relacionado a desenvolver um quadro de depressão ou manifestar sintomas depressivos. E o que eles perceberam é que os usuários passivos são mais propensos à depressão. Tá? Então, assim... Tem um movimento aqui, né? Então, assim, de novo. Então, os usuários passivos... eles acabam tendo uma maior tendência a ter esses sintomas depressivos e por causa disso, porque assim, a internet, ou a função da internet, ela é, de uma certa forma, dar voz para as outras pessoas, dar voz para pessoas que às vezes não poderiam ter sem aquela internet. Hoje em dia, o YouTube, né? YouTube lançando tendências desde 2005, né? 2004, 2005, sei lá, quando ele começou aí, eu acho que é 2005, lançando essas tendências aí para o mundo e tal, né? Hoje em dia qualquer um pode ter o canal, eu tenho, o Thiago tem, a gente tem aqui o nosso canal aqui também. E isso, imagina, no passado, nem tão distante, você tinha que, sei lá, mandar e-mail para a Globo, para o SBT, para você ser entrevistado pela Globo, pelo SBT, e não sei o que lá, e conseguir falar alguma coisa, sabe? Então, assim, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia você pode ter o seu canal na sua casa. Então, isso deu voz para pessoas. Para pessoas bacanas e também para pessoas nem tão bacanas, mas é do jogo, né? Então, o que acontece? Tem duas possibilidades. Ou esses indivíduos, eles se depreciam tanto por causa da depressão, que causa o autodepreciamento, a autodepreciação. A ponto de não considerar que suas ideias são interessantes o suficiente para outras pessoas, então eles se omitem de comentar e de se manifestar, né? Ou isso envolve um histórico pessoal.
em que há um tempo atrás eles se manifestavam, eles comentavam, mas levaram tanta pedrada que isso baixou o humor deles e agora eles não se comunicam, não comunicam mais. Agora, um detalhe muito importante, cuidado para não usar também isso aí, para achar que aquela pessoa que está super ativa na rede social, ela não tem depressão, e a pessoa que está sem comentar nada, ela tem depressão. Esses dados e todos os dados que a gente apresentou até agora são de média de população. Ela não se aplica a indivíduos específicos. Então, você pode ter tranquilamente um usuário totalmente passivo da internet, da rede social, e que, no entanto, não tem nada de depressão. É uma pessoa super de boa com ela mesma, super de boa com tudo, né? E outra pessoa, às vezes, é uma máquina de publicar coisas, fica publicando tudo o que acontece na vida dela. Qualquer pensamento, do pensamento mais tosco ao menos tosco, né? E que, na verdade, é super depressiva, super depressiva. Então, agora, na média da população, há uma tendência em que aqueles indivíduos mais passivos sejam mais depressivos. Certo? Perfeito, perfeito. Aliás, vou colocar aqui uma curiosidade. Falei do Gabriel Tarde, eu procurei aqui, achei o livro dele. O Gabriel Tarde, tá em francês aqui, mas é As Leis da Imitação e da Invenção. Aqui no Brasil já vi As Leis da Imitação como livro. Enfim, lembrando, claro, né, gente, que século XIX, né, bicho? A teoria, enfim, que se aproxima mais ou menos da realidade, mas traz insights aí que são importantes. Aliás, Aristóteles já trazia um proto-conceito de meme, e acredito que o conceito que o Richard Dawkins faz é mais evidente para o Gabriel Tarde, que está mais perto, mas puxa também o conceito aristotélico. Né? Fica aqui a dica, né? Conheceis a base e conhecereis a verdade. Bom, deixa eu... E a verdade vos libertará. Ixi, Maria, será, Marquinho, né? Bom, um outro ponto, questão da psicologia do like. Né? Vamos acelerar um pouco, já estamos aqui na reta final. Claro. Quanto mais like uma foto tem, maior a tendência dos adolescentes darem like. Ou seja, eu vou dar like diferente da forma que eu vou distribuir dinheiro, por exemplo, para os necessitados. Aqui é o contrário. Quanto mais like tem, mais ganha. Né? Então, nesse caso, acionam circuitos cerebrais envolvidos na recompensa, prazer e na cognição social. Nesse caso, imitação e influência. Né? Voltemos aqui, inclusive, ao tio vovô Gabriel Tarde, que já falava do papel da imitação e da influência lá no século XIX. Bom, e dar like em uma fotografia aciona o circuito de recompensa. Fala mais sobre isso, Thales. Então, isso aí é aquela música, né? Que é bem verdade, inclusive, né? Uma das músicas mais filosóficas que a gente tem, né? Que o pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico, né? E não, é exatamente... Como chama as meninas? Não sei. Acabou. Era um negócio tipo Tchan, agora eu já não sei o que é. Bom, era esse, né? Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Era um negócio assim, né? É que o de cima sobe o de baixo. Perfeito, Deem like aí, deem like do Thiago dançando aí. Por favor. E aí mas o que acontece? Então é isso. Aquelas fotografias que tem mais like atraem mais like. Então, quanto mais like vai ter, né? E consequentemente, você recebendo esse like, você aciona o círculo de recompensa da sua motivação. E é interessante que dar like também é uma sensação de prazer. É a mesma coisa que acontece quando você doa. A doação agrada quem recebeu a doação, mas agrada a você também. Se a doação não agradasse ao doador, não existiria doação. A doação só existe porque ela agrada quem doa também. Que é o benefício da pessoa fazer a doação. Certo? Isso é muito interessante. A caridade... ela aciona a sua dopamina também, o seu circuito mesolímbico da dopamina. Porque tem dopamina também que não é de motivação, é de controle motor. Né?
Então, mas isso é interessante, isso aí. Aí o próximo slide é basicamente um resumo disso, né? Que prazer em dar like, prazer em receber like. E aí vira um ciclo vicioso, porque daí você recebe o like, aí você fica feliz com a sua postagem, então faz postagem daquele sentido, e as pessoas vão curtindo e vão alimentando esse seu prazer, e você vai continuar alimentando o prazer da pessoa, e aí vai dando uma hedonia aí, um bacanal virtual, entendeu? E é basicamente isso que acaba acontecendo aí nas redes sociais, né? A pessoa. Do bacanal virtual. Esse é o último tópico da nossa aula. Explica isso pra gente, dependência em redes sociais. Aliás, há muitos anos atrás eu vi um documentário, eu e os meus documentários, né? Um documentário na China sobre tratamento enfim, pseudotratamento aqui em jovens viciados em jogos online. Ou seja, aquele menino lá quer ficar o dia inteiro na Lan House jogando Counter-Strike. E era muito engraçado, para falar a verdade, como acontecia, né? Que o pai, vamos dar uma volta ali, vamos, beleza. E levava o moleque pro lugar. Tchau, você vai ficar aí. E jogava, tal. E, enfim, eu não sei até que ponto aquilo retrata de fato a realidade, mas um lá suando, que ele, enfim, dizendo que estava passando mal, que ele precisava ir pro computador, o outro tremendo, o outro... Claro que já é uma situação hostil, né? Se é jogado num troço desse, né? O passeio vira ficar trancado com outros jovens, mas afinal, a internet, as redes sociais, elas podem causar dependência tal qual, como, por exemplo, drogas ou outros comportamentos na nossa vida? Ilumine a nossa razão, Thales. Então, sim, tem essa possibilidade, né, dela causar essa dependência. A gente ainda tem que saber direitinho os critérios para isso, tá? Não está tão bem estabelecido, até que nos novos manuais tem que saber o que vai sair no CID-11, né? O DSM, ele trouxe até algumas coisas, 5, trouxe alguma coisinha ou outra, mas é o CID-11 que vai bater mais o martelo se isso... A gente já sabe, por exemplo, que a dependência de videogame vai ser uma doença, né? Catalogada lá e tal. Resta saber como que vai ser o texto disso, né? Porque o CID é o manual internacional da OMS, né? De doenças mentais. CID-11, né? E aí agora vai sair a nova versão, porque a versão antiga é de 94. Tá? Então, obviamente, tem mais de 20 anos isso aí, e quase 30, né? Então, muita coisa já passou por baixo da ponte, então tem que fazer uma atualização. Aí resta ver como é que eles vão tratar essas questões das dependências comportamentais que a gente fala, né? Que aí entra dependência de videogame, dependência de internet, dependência enfim, de outras coisas. Mas, de fato, o que a gente sabe é que, por exemplo, na Hungria, né, 4,5% dos adolescentes estão nessa faixa de risco, ou seja, tem essa dependência da internet. Qual que é a dificuldade, na verdade, da dependência de rede social? É porque ela se confunde, por exemplo, com a depressão em si. Então, fica difícil, na verdade, você saber o que é uma depressão e o que é a dependência de rede social, por causa dessa mistura das duas características. Então, ainda tem que separar um pouco o joio do trigo ainda para refinar bem esse diagnóstico. Senão vai ser mais um daqueles diagnósticos que não vou querer dizer nada na prática, né? Isso é ruim, isso depõe até contra a saúde mental, enfim, esses assuntos são bem delicados, assim, deveriam ser feitos com mais discussão, mas nem sempre a discussão ela é muito profícua, né? Mas, então, o que a gente sabe é que esses adolescentes que estão nesse risco, eles têm baixa autoestima, né? Fator de personalidade, né? Tipo neuroticismo, que é um fator de personalidade associado a isso, e o FOMO, né, que é o que o Thiago já comentou na aula passada, né, o medo de ser deixado para trás, né, de ser deixado de fora. Então, de tanto você querer estar sempre antenado nas notícias do que está acontecendo no mundo das celebridades ou até no mundo de qualquer outra coisa, você fica o tempo inteiro checando a rede social para essas notícias e tal. Então, isso acaba alimentando esse vício, né?
e também determinados componentes da impulsividade, como o senso de urgência, né, que é querer fazer tudo na hora, tá? Então, pessoas que tenham essa tendência já a querer fazer tudo na hora, têm o risco maior ou vulnerabilidade maior de desenvolver essa dependência, e a falta de perseverança, tá? A falta da habilidade de continuar em uma determinada atividade, certo? Então, esses, assim, são alguns do que a gente sabe, né, de fatores psicológicos preditores do risco de uma dependência de rede social. Mas eu reitero a ideia, né? Ainda são necessários mais trabalhos para chegar numa definição mais concreta do que seria, de fato, essa dependência de rede social. O que a gente sabe hoje, até fazendo um paralelo com a dependência de videogame, é que o que mais conta não é o tempo, não é quanto tempo a pessoa passa na rede social, mas é a motivação pela qual ela utiliza a rede social. Então, se a pessoa, por exemplo, está utilizando a rede social com uma finalidade de conectar-se com outras pessoas, para ampliar a rede social dela, para ampliar o vínculo dela, essa motivação, ela é um fator de proteção até contra algum tipo de dependência ou algo do tipo, até a própria depressão. No entanto, se ela usa a rede social como uma forma de escapar da própria realidade, né, chama de escapismo, né? Aí a chance dela de desenvolver uma dependência ou até uma depressão ou algum outro transtorno mais grave, né, envolvendo a internet é bem maior. Então não é o fator tempo que determina, mas é a motivação que a pessoa está tendo na hora de usar as redes sociais, certo? Perfeito. E aí Perdão, esse pode último, falar. não, o próximo slide ali só para mostrar, porque já existe também trabalhos mostrando alterações estruturais no cérebro dessas pessoas que têm a dependência de rede social especificamente. Tá? Então, esse aqui é o trabalho do Antônio Bechara, né? O Bechara é um importante neurocientista cognitivo e social, colega do Antônio Damasio, enfim, né? Então, de fato, a gente já sabe que essas pessoas elas já têm também uma vulnerabilidade até biológica para isso. Não é que o cérebro dela está processando a rede social, a gente não tem um circuito de rede social no nosso cérebro, mas a gente tem circuitos que regulam essa via de recompensa. Então, é possível que haja o mesmo raciocínio aplicado a dependências químicas em geral, em que a pessoa, na verdade, ela tem uma defasagem, ela tem um déficit no funcionamento desses circuitos cerebrais de recompensa, de maneira que quando ela usa a droga, ela meio que melhora. Só que ela se perde nessa melhora, porque ela não está sendo acompanhada por ninguém, e aí ela vai desenvolvendo a dependência daquele objeto, ou o álcool, ou outra droga, ou videogame, ou alguma coisa assim. Tá? Então, uma boa parte das dependências químicas, elas acabam sendo, pelo menos no primeiro momento, uma estratégia de automedicação, só que funciona mal, né? Então, é basicamente o que a gente está sabendo com relação a essa possível aí. Eu sempre coloco possível porque é um tema que ainda vai dar muito pano para manga, tá? Mas possível diagnóstico aí de dependência química. E aí, só para passar mesmo para o último slide, né? Que é o dos Aristótelesinhos ali, tá? Né? Qual que é a moral dessa história toda, né? A gente anda e acaba voltando para esses filósofos gregos e tal, né? E uma máxima aristotélica é que a virtude está no meio termo, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à água, certo? Então, achar algum tipo de equilíbrio entre o uso indiscriminado das redes sociais e também o não uso das redes sociais, porque se você tem um adolescente ou mesmo um adulto que não tem rede social, ele também tem perda, também tem prejuízo no dia a dia dele. Ele tem dificuldade até para manter amizades, né? Porque às vezes você perde sempre o Facebook, o Instagram de alguém, ou igual o Thiago falou do LinkedIn, e é uma rede social, eu particularmente não considero porque eu uso muito pouco, eu tenho lá um perfil simplesmente por ter, eu não tenho engajamento nenhum em LinkedIn, né?
Mas é uma rede social, só que para finalidade de trabalho. Então, já participei de um processo seletivo que era obrigado a ter o LinkedIn. Senão, você não participava do processo seletivo. Então, é uma rede social meio que obrigatória se você quer conviver em sociedade trabalhando, né? Senão, você cria a sua empresa ou sua coisa por conta própria. Mas a boa parte dos empregos estão obrigando a pessoa a ter LinkedIn. Então, tudo bem, então tenha LinkedIn. Né? Então, é essa situação aí. Você não pode nem ficar totalmente de fora desse mundo, porque o mundo agora é assim e vai ficar cada vez mais assim. Se você ficar de fora, você vai perder o bonde, certo? Mas também você não pode ficar totalmente envolto a chegar àquele ponto da nossa primeira aula ali, né? Da pessoa estar jantando com você e você ficar olhando Facebook, Instagram e WhatsApp. Isso é totalmente também inadmissível, né? Então, eu tentar achar um meio termo entre as coisas, né? Então, o bom e velho Aristóteles acertou de novo, tá? Então, era basicamente isso que eu queria mais trazer para vocês nessa segunda aula desse curso aqui. Inclusive, apliquem vocês que estão assistindo em qualquer época que estejam, né? Porque a nossa parceria vai durar muito tempo. Então, qualquer época que vocês estejam, apliquem a postura ativa nas redes sociais e compartilhem a página do Ursa Menor Academy, a página, esse curso aqui. Compartilhem para as pessoas, seja ativo, criem postagens envolvendo isso, para que as pessoas consigam, enfim, se inteirar desse conteúdo, desse conhecimento. Estamos aqui, Ursa Menor Academy e psiquetales.continho. Aliás, psique.tales.continho. Enfim, nos ache lá no Instagram. Vamos afunilar os nossos laços, né? Se tiver alguma pergunta, alguma questão, traga, né? Esse não é o último curso, ao contrário, como o colega aqui bem denotou, essa parceria vai longe. Vão haver vários outros cursos, inclusive também na área de cyberpsicologia. A gente já está pensando uma outra coisa, e também outros cursos na área de psicologia social. Enfim, né? E o objetivo aqui é muito claro: tirar o conhecimento, né, que está ali, lá no meio acadêmico, que está restrito a uma pequena quantidade de pessoas, né, que são iniciados, né, nesse tipo de carreira, né, que são para trazer para os neófitos, ou seja, para trazer aqui para quem é beginner, para quem não conversa com isso, ou para quem está na academia e não está se ajustando. Afinal, o conhecimento ele só tem valor a partir do momento que a gente consegue trazer para a massa, que a gente consegue aplicar, e esse é o nosso intuito. E como o assunto foi redes sociais, e a gente colocou vários pontos em relação ao conhecimento, eu vou deixar uma dica diferente hoje. Hoje eu deixo uma dica artística, que é um pintor chamado, aliás, um ilustrador contemporâneo chamado Alex Gross. O estilo dele é o surrealismo pop, e ele faz críticas, né, ao mundo líquido, ao mundo invisível das redes sociais. Enfim, é uma crítica muito sutil. Enfim, deixo aqui um pedido artístico. A arte também reflete a vida, enfim, e não é só de ciência, né, que os conhecimentos são transmitidos. É claro que a ciência é a base, né, mas a ciência esvaziada de arte, ela faz a vida ficar com menos sabor. Fica aqui, sou um grande fã, Alex Gross. E nós vamos também deixar aqui um conteúdo. É uma curadoria que nós fizemos aqui com alguns materiaizinhos para vocês avançarem um pouco mais nos estudos, enfim, até a gente lançar outros cursos, enfim. E o convite já fica aqui feito de antemão. O nosso forte abraço para todos e, bom, valeu, enfim, pessoal. Tudo que é bom tem que terminar um dia, né? Tchau, tchau, gente. É hora